Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, todas as últimas informações e últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, o mais querido e mais amado tricolor do Morumbi. Eu, Tidico, trago aqui para vocês todos os dias tudo que está acontecendo e atualizo vocês de tudo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações para vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando o likeinho que dá mó moral. Temos muita coisa para falar, muita coisa para abordar em relação ao mercado de transferência, como a questão, né, a situação política do São Paulo Futebol Clube, que está tendo muitas movimentações nesses últimos dias e até nas últimas semanas. Nós vemos algo em relação ao que seria um impeachment do presidente Júlio Casares e muitas movimentações de situação e oposição dentro do São Paulo Futebol Clube referente a isso. Mas em paralelo a isso, nós vemos situações, né, movimentações financeiras, né, de coisas que vão aparecendo desde o escândalo dos camarotes, muita coisa em relação a isso que está já sendo investigado pela Polícia Civil, né, que o presidente, a polícia está investigando no São Paulo para achar um veredito, para entender ao certo tudo que está acontecendo dentro do clube, mas aí nós vemos o que talvez faz, né, um barulho muito grande pro presidente Júlio Casares sofrer um impeachment, mas nós vemos também o Walter Aires junto do conselho meio que, de uma certa forma, politicamente falando, deixando ali as questões meio que da forma como estão, né? Tendo uma predisposição de dentro do clube para não ter mudanças, né? Para o impeachment não acontecer. Por mais que pode acontecer uma votação ou que vão dar andamento, tudo, nós vemos neste momento uma questão, né? Democrática e burocrática, por assim dizer, pro presidente Júlio Casares continuar no cargo, para ele não sofrer o impeachment. Vamos ter protesto, né, da torcida dia 14, de toda a torcida, e aqui não tem torcida organizada nem torcida normal. É claro que esse movimento ele parte das torcidas organizadas, né, principalmente da Independente, torcida que eu atualizei e trouxe aqui para vocês de que rachou com o presidente Júlio Casares, né? Trouxe isso aí para vocês no vídeo, no vídeo anterior, que o Baby é uma movimentação importante política porque ele racha pela primeira vez, né, de forma inédita com o presidente Júlio Casares. E aí as torcidas, as organizadas fazem, né, um protesto, né, já estão organizando um protesto para dia 14 e estão chamando todos os torcedores de São Paulo. Algo que é muito bacana, né, algo que é muito legal para ver a melhoria, né, um protesto desse de forma pacífica é o que tem que fazer, é o necessário para fazer para ver se tem alguma mudança. Tem a questão do Morumbi Zero, né? Que não é para ser o Morumbi Zero. Tem que ir lá pro Morumbi, porque a diretoria, a torcida tem um entendimento que a diretoria quis afastar seu torcedor no final do Campeonato Brasileiro, né? Em relação a shows. Depois teve o escândalo com camarotes. Mas também tem a questão do Júlio Casares não querer ser vaiado, ser criticado, né? Não querer os protestos. Então, nesse momento é importante ir lá no Morumbi, ficar lá, né? Para a torcida poder fazer o barulho necessário para realmente mudar alguma coisa no São Paulo, que do jeito que está, não pode continuar. Galera, muito perto, o São Paulo está muito perto da contratação do zagueiro Dória, de 31 anos. Joga muito bem, né? Joga demais. O zagueiro Dória já teve uma passagem tímida pelo São Paulo. Tímida não, uma passagem curta, onde jogou muito bem mesmo, veio por empréstimo, e o Dória é um excelente zagueiro, né? É um cara muito bom. Não é tão novinho, mas o que fica difícil de entender é por que tantos zagueiros, tantos volantes, né? Independente da contratação do Dória ou não, o Dória ele é um excelente zagueiro. O que não dá para entender os jogadores que o São Paulo efetivamente contrata, as posições, né? Que o São Paulo efetivamente contrata. Uma dica de uma possível chegada do Dória, que está bem perto do São Paulo, é uma possível saída do Nahuel Ferrarese, né? Ferrarese que nós tivemos todo aquele imbróglio que eu trouxe aqui, atualizei vocês também, com o Botafogo, de bastante interesse do Botafogo pelo Ferrarese, acabou que não deu certo, né? Nenhuma negociação, não deu certo a troca, não deu certo a situação com o Ferrarese. Ainda pode mudar? Pode. Acho difícil, mas ainda o Ferrarese pode ser negociado com o Botafogo ou com qualquer outro clube. O que nós temos agora é que o São Paulo está muito perto de contratar o zagueiro Dória. Deixa eu confirmar aqui o time para vocês. Atlas, né?
Atlas. Time Atlas do zagueiro Doria, de 31 anos, já teve passagem pelo São Paulo. É um cara muito bom, né? Um zagueiro muito qualificado que dificilmente ramela. Mas o São Paulo estava muito bem com o Sabino ali também, né? Tem o Alan Franco, o Arboleda. É uma dica muito grande que talvez, né, o São Paulo perca algum outro, mas muito provavelmente o Nahuel Ferrarese. Galera, a troca com o Corinthians envolvendo Alisson e Ranieri continua em aberto. Nesse momento esfriou, né? O São Paulo tem essa questão de disponibilizar o Alisson para uma troca, para bater rolo, né? Porque o Alisson, ele é um cara que não está... São Paulo tem muitos volantes e volantes chegando, inclusive o São Paulo já negocia novos volantes, né? Jogadores daquela posição, que hoje não tem mais primeiro volante, segundo volante, é meio campista, né? Pablo Maia, Marcos Antônio, Alisson. Alisson mesmo já jogou de meio atacante, segundo volante, primeiro volante no São Paulo. Na Copa do Brasil, que ele foi campeão com o Dorival aqui no São Paulo, ele jogou onde nunca tinha jogado na vida, que foi de primeiro volante, e jogou muito bem com o Pablo Maia de segundo volante. Pablo Maia começou como primeiro volante, virou um segundo volante na carreira. Então hoje é difícil falar em primeiro volante, segundo volante, isso é uma coisa que pro futebol antigo, né? No futebol moderno isso não existe mais, é meio campista e tal. O próprio Bobadilha a gente não sabe. Tem jogo que a gente vê o Bobadilha avançando bastante, tem jogo que a gente vê o Bobadilha marcando bastante. O próprio Marcos Antônio, que hoje ele é muito mais um meio de ligação pela sua qualidade, mas o Marcos Antônio também era um primeiro volante de marcação, depois virou segundo volante e hoje joga bem avançado por conta da qualidade técnica apurada. Então não tem muito isso, mas o São Paulo deixa em aberto a questão da negociação com o Alisson, de negociar o Alisson com o Corinthians, mas deu uma esfriada, porque o São Paulo pediu o Ranieri, e o São Paulo tá certo em fazer isso. Todo mundo valoriza demais seus jogadores, né? O São Paulo precisa fazer isso também, precisa valorizar. Nós estamos vendo o Palmeiras contratando quem quer, né? Tudo bem que é uma situação financeira diferente, né? Mas tem valorização dos clubes que eles compram pelos jogadores. Pelo Marlon Freitas aí, do Botafogo. O Flamengo, né, quer levar o Caio Jorge, por exemplo, tem que oferecer uma fortuna. O Gerson e o Cruzeiro batendo o pé, não querendo reforçar o Flamengo e falando que o Caio Jorge vai permanecer no Cruzeiro. O Gerson fechou com o Cruzeiro pela maior venda da história do futebol, 27 milhões mais 3 de bônus em euros, né? Dá um total de 30 milhões de euros a negociação final do Gerson com o Cruzeiro, a maior negociação da história do futebol brasileiro. Antes tinha sido o Vitor Roque, né, 25 milhões com o Palmeiras. Então eles estão comprando e eles estão pagando. Agora falta para o São Paulo, quando esses clubes vierem contratar ou falar com a gente, valorizar, porque o São Paulo tenta tirar jogadores dos clubes aqui do Brasil também, né, de alguns clubes que são até rivais, e o pessoal joga os valores lá em cima por jogadores que nem são de tamanha expressão, que nem são tão grandes, né? Então o São Paulo precisa fazer a mesma coisa. Você quer o Alisson te interessa? Perfeito, nós podemos negociar porque o São Paulo tem muitos meio-campistas e está trazendo mais. Só que é o seguinte, então não quer envolver dinheiro? Então manda o Ranieri. E o Ranieri agora... nós estamos vendo isso, exatamente o que eu estou falando aqui, nós estamos vendo acontecer com o Corinthians. O Corinthians valorizou o Ranieri como se ele fosse o Fernando Redondo, como se ele fosse o Beckenbauer. Como assim o Ranieri? Jogador muito importante nosso. E o Ranieri, por mais que eu ache ele bom jogador, em nível de negociação, não vale grandes coisas. Com todo respeito ao Corinthians e ao Ranieri, acho bom jogador. Gostaria de vê-lo no São Paulo. Acho que seria muito interessante para nós uma troca no Ranieri. Agora, todo mundo valoriza. Todo mundo valoriza o seu. Pode ser qualquer jogador, os caras pegam lá e valorizam. Só o São Paulo que não está fazendo isso. Mas vamos ver como é que vai ficar isso aí. Nesse momento, esfriou bastante uma possível negociação entre Alisson e qualquer outro jogador do Corinthians. São Paulo tinha pedido o Ranieri, mas é muito por conta do Dorival, né? Mas nesse momento esfriou um pouco, não temos grandes movimentações em relação a isso. Tendo, é óbvio que eu trago aqui sempre para vocês. Galera, a situação do Marcos Antônio, atualização delicadíssima envolvendo o Marcos Antônio. São Paulo, te digo o que está acontecendo. São Paulo tá falando que fica com o Marcos Antônio, inclusive deu a camisa 8. São Paulo tá batendo no peito que fica com o Marcos Antônio. E aí eu vou explicar a verdade aqui, tudo para vocês que tá acontecendo em relação a isso.
porque envolve a venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. São Paulo acabou de vender o Rodriguinho para o Red Bull Bragantino, negócio fechado, aproximadamente 19 milhões de reais, né? 18,8, uma coisa assim. E para mim não é interessante, né? De novo, o São Paulo ele vende muito fácil. Você vender um jogador de 27, 28, 29 anos que não tá jogando por esse valor, eu acho aceitável. Agora, você vender um Rodriguinho, que é um jogador perfil base, que vinha jogando com o Crespo e que poderia ser vendido lá pelos seus, vou chutar baixo, tá? 35, 40 milhões de reais para qualquer clube europeu, eu não acho um bom negócio. De novo, para mim, o São Paulo ele erra demais. Desvaloriza os jogadores. Ah, te digo, mas o Rodriguinho não tava jogando, não correspondeu o que nós esperávamos. Mas o Crespo utilizava demais o Rodriguinho. Sempre que podia, o Crespo estava colocando o Rodriguinho. Então, e não é uma questão agora do que eu acho, do que você acha, do que nós estamos achando. É uma questão de mercado. Os caras, eles valorizam qualquer jogadorzinho. Os clubes estão valorizando. O São Paulo precisa fazer a mesma coisa. Precisa começar a engrossar o caldo porque a moeda mudou. Hoje, qualquer zagueiro vale 15, 20 milhões, 25 milhões. Você não pode vender um meio atacante da base que não está tão bem, mas tem uma carreira promissora por 18, 19, que chega em 20. Falam em aproximadamente 3,5 milhões de euros, né? Então, para mim, o São Paulo é horrível nas negociações. Não era, o São Paulo era modelo. Com essa nova gestão péssima, né, nociva, São Paulo fica muito ruim nas negociações, uma gestão completamente arcaica, que não faz a mínima noção do que são os valores, né, de como fazer o futebol funcionar. Então o São Paulo fez isso. Então, por que eu falei do Rodriguinho, que está fechado com o Red Bull? Por que eu falei do Rodriguinho antes de falar do Marcos Antônio? Porque eu não confio, eu não acredito que envolvendo novas negociações do São Paulo em relação a isso, essa gestão vai ser competente. Porque nós estamos vendo um martelo batido, um pulso firme muito grande da gestão em relação ao Marcos Antônio, que para mim não é tão real assim. Eu vou ser muito sincero para vocês, eu fico com a pulga atrás da orelha em relação a isso. Essa mesma gestão que sucateia os jogadores da base, que não tem força nenhuma para trazer ninguém, os nomes que trouxe nessa janela não são interessantes, ou não trouxe não trouxe nenhum meio atacante ainda, nenhum atacante. Eu fico muito desconfiado dessa gestão. Então nós temos que... a gente vê mais uma venda horrível sendo feita com o jogador da base, mais uma venda inaceitável do Rodriguinho, que não mudou nada, do Matheus Alves, do William Gomes, do Matheus Ferreira, do Henrique Carmo, não mudou nada. É a mesma venda ruim, sucateando a base, não valorizando seus jogadores, não conseguindo os melhores valores. Aí com o Marcos Antônio nós temos que falar, eles estão excelentes. Então eu não acredito muito, porque nós vemos um zoom, informações e notícias de dentro, internas do São Paulo, falando que o Marcos Antônio fica, inclusive que ele vai ser o novo camisa 8, só que o Vene Casagrande, jornalista muito bem informado em relação a vários clubes, até mesmo do São Paulo, mas com foco ali no Flamengo, falou que o Flamengo ainda vem forte para conseguir o Marcos Antônio e que envolveria sim no Alan. Então, uma gestão que vende a preço de nada qualquer jogador da base, para mim, faria cagada em relação à liberação ou o pior negócio possível envolvendo o Marcos Antônio. Marcos Antônio hoje é um jogador importantíssimo do elenco, nós queremos que fique demais, mas por que o São Paulo tem tanto interesse no Alan do Flamengo, né? Que é um jogador bom, interessante, mas não é tão interessante assim. O Alan aí, o São Paulo deveria trazer, negociar esse cara numa situação favorável de mercado. Nós estamos vendo valores absurdos pelo Alan, estamos ouvindo várias coisas, né? Tem muito boi na linha em relação de, não, a negociação do Alan está apartada do Marcos Antônio, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí depois vem o Vene Casagrande, que é um cara muito bem informado, inclusive deu o furo do Rames Rodrigues aqui no São Paulo e alguns outros, né? Ele é muito bem informado mesmo, ele é difícil ele errar.
é um dos pouquíssimos jornalistas que eu respeito em relação ao mercado da bola, em relação a isso. E ele fala, não, o negócio com o Alan envolve sim o Marcos Antônio com o São Paulo. Nós ouvimos internamente no São Paulo que o Marcos Antônio fica, que o São Paulo não vai abrir mão de jeito nenhum do Marcos Antônio, mas o Vene Casagrande está falando que o Flamengo vem forte. E se o Flamengo vier forte, que chance que o São Paulo tem de segurar o São Paulo com essa gestão e essa diretoria que nós estamos vendo fazer o que faz? Então, vamos ver, né? Eu vou atualizando para vocês, vamos torcer pro Marcos Antônio ficar, porque ele melhora muito o time do São Paulo. E aí já tem um monte de comentarista, um monte de jornalista falando, imagine o que o Marcos Antônio não pode jogar no Flamengo, né? Ali do lado do Arrascaeta, dos caras que tem no Flamengo, que é um elenco hoje, infelizmente, muito melhor que o do São Paulo, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso. Só fico ainda, eu estou alertando vocês em relação a isso, que pode mudar a situação do Marcos Antônio, porque eu não confio nessa gestão. Eu não confio, não é que eu não confio na gestão, eu não confio, né? Não confio neles, mas eu não confio na capacidade de negociação, de barganha, de mercado deles. É por isso que eu tô falando vídeo que acabaram de fazer com o Rodriguinho. A gente agora não é mais surpresa nenhuma, né? O Rian Francisco, por exemplo, que é o nosso próximo craque, tem o Rian e o Paulinho. Rian que a gente tá esperando voltar de lesão. E o Paulinho que tá se destacando na copinha. Né, o Paulinho já... Que todo mundo já sabe do Paulinho, né? É um cara que vem pedindo passagem no profissional. Um atacante muito bacana, né? Muito interessante. O que vocês acham que vai ser feito caso o Paulinho esteja estourando ou até mesmo o Rian? 18 milhões de reais, 20 milhões de reais. É patético. Por isso que eu não acredito nesse fico do Marcos Antônio. Mas vamos ver. Não é que eu não acredito. Eu acho que pode mudar a qualquer momento. Acho que não é como está sendo noticiado aí. Galera, São Paulo sondou a situação do atacante Héctor Hernández, um espanhol. Os corintianos aí, falei com alguns corintianos, eles odeiam, falam que é fraquíssimo. Um espanhol desvalorizado, né? Jogou por vários clubes, quer ver? Héctor Hernández. Jogou no Atlético de Madrid, jogou no Málaga, passou por diversos times da Espanha. Hoje ele é do Corinthians. Um atacante de beirada de campo. O São Paulo teria sondado a situação do Héctor Hernández. Provavelmente não vai avançar. A boa notícia é que o São Paulo foi olhar, está indo atrás do Kevin Zenon. Aqui já muda completamente de figura. Atacante argentino. Hoje ele é do Boca. Beirada de campo, né? Na verdade não é beirada de campo. Não existe mais isso. Não existe mais beirada de campo, né? É atacante. Hoje em dia não existe mais ponta esquerda, ponta direita no futebol moderno que nós vemos, né? Centroavante até tem, mas é a segunda atacante. É atacante, falam atacante, né? Pra não se comprometerem, né? Falam em atacante. Mas esse Kevin Zenon é um jogador com foco nas laterais, né? Ponta esquerda, ponta direita, mais ainda ponta esquerda, vamos dizer assim. Muito bom jogador, muito promissor, 24 anos, e o Kevin... Tô falando Kevin Zenon, é Kevin Zenon, isso, não é Kevin Zanon, é Kevin Zenon. 24 anos, outra coisa interessante foi que ele jogou na seleção de base da Argentina, né? Isso é muito bacana, e com certeza aqui tem um dedo do Crespo pro São Paulo olhar, sondar, ir atrás desse possível jogador para reforçar o São Paulo Futebol Clube. Esse aqui, o Kevin Zenon, diferente do Héctor Hernández, seria algo assim muito bacana. Seria uma contratação muito melhor para melhorar o nível técnico do time, para acontecer essa contratação de expressão que o time do São Paulo precisa nessa temporada, mais do que nunca, com tudo que nós estamos vendo acontecer dentro da diretoria, da gestão, com tudo que nós estamos vendo. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando o like. Obrigado e até a próxima.